Fala pessoal, tudo tranquilo? Sou o Guilherme, professor de Biologia. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre a segunda lei de Mendel. Esse vai ser o tema da nossa aula. Para a gente poder começar, eu gostaria de relembrar com vocês a primeira lei de Mendel. Montei um esquema aqui para ajudar a gente nesse sentido. Deem uma olhada. Lá na primeira lei, Mendel analisou como acontecia a transmissão de uma característica por vez, quando ele estudou lá as plantinhas de ervilhas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a característica cor da ervilha. Mendel cruzou plantas que produziam ervilhas amarelas, puras, com plantas que produziam ervilhas verdes, plantas que também eram puras. Essas plantinhas puras faziam parte da geração que nós chamamos de geração parental. Quando Mendel fez a fecundação cruzada dessas plantas, lá na primeira geração de filhos, na geração F1, ele encontrou 100% de ervilhas que eram amarelas. Ou seja, a conclusão que ele chegou é que o caráter amarelo era o caráter dominante em relação à cor da ervilha. Tudo bem? Depois, em um outro momento, separadamente, Mendel analisou a transmissão dos genes, alelos, de uma geração para outra, agora considerando outra característica, considerando a textura da ervilha. Aí ele percebeu que quando ele cruzava ervilhas com textura lisa e rugosa, também puras, nasciam ali na geração F1 100% de ervilhas lisas. Logo, a conclusão que ele chegava era que lisa era o caráter dominante. Novamente, ele estava considerando aqui apenas uma característica. Por isso que nós chamamos de primeira lei de Mendel ou falamos também em monohibridismo. Tudo bem até aqui? Se nós pegarmos, pessoal, e analisarmos a transmissão ao mesmo tempo dessas duas características, cor mais textura, aí passa a ser segunda lei de Mendel. Tudo bem? Então vamos voltar, ó. Uma característica por vez, primeira lei de Mendel. Então, isoladamente, considerando apenas a transmissão dos genes, dos alelos em relação à cor, primeira lei. Depois, considerando apenas em relação à textura, primeira lei também. Quando consideramos a transmissão combinada das duas características, a gente passa a ter, então, a segunda lei de Mendel. Passamos a analisar a transmissão de um caráter ao longo das gerações, considerando a cor e a textura ao mesmo tempo. Tudo bem? Vamos ver isso melhor? Olha só. Aqui, como eu disse a vocês, a segunda lei ela vai considerar a transmissão combinada de duas ou mais características. Mas tem um detalhe muito importante, então anotem aí em algum lugar. Reparem que eu fiz aqui para vocês uma célula. Essa célula ela tem dois pares de cromossomos homólogos, então é uma célula aqui representada com 4 cromossomos. Aqui eu tenho um par, aqui eu tenho outro par de homólogos. E reparem que em cada par de homólogos eu tenho um par de alelos. Então, ó, eu tenho um par de alelos aqui nesses cromossomos, um par azão-azinho. Do outro lado, eu tenho outro par de alelos em outros cromossomos, é o par Bzão-Bzinho. Então, vamos pensar que o par azão-azinho atue em uma característica que nós vamos chamar de característica 1. Então, o par azão-azinho, atua na característica 1. O outro par, o par Bzão-Bzinho, vai atuar em outra característica, que nós vamos chamar de característica 2. Tudo bem? Quer dizer, então, pessoal, que a segunda lei de Mendel ela leva em conta a transmissão de duas ou mais características que são determinadas por pares de alelos diferentes. Só que olha o detalhe, esses pares de alelos diferentes estão também localizados em cromossomos diferentes e cromossomos que não são homólogos. Esse par de homólogos é diferente desse outro par. Então, vou repetir, ó. Duas ou mais características transmitidas de maneira combinada, determinada por pares de alelos diferentes, localizados em cromossomos não homólogos. Tudo bem? Então, esse par de cromossomos não é
homólogo a esse outro par, né? Eles são homólogos entre si quando são do mesmo par. A gente pode dizer que esse indivíduo aqui, ele tem genótipo ou constituição genética Azão Azinho, Bzão Bzinho. Dois pares de alelos, cada par atuando em uma característica diferente e estão localizados em cromossomos não homólogos. Tudo tranquilo até aqui? Então vamos agora reproduzir o experimento de Mendel levando em conta as duas características, cor e textura ao mesmo tempo. Bora lá? Primeira coisa que Mendel fez foi encontrar plantas que produziam ervilhas amarelas e lisas puras. Depois, ele encontrou plantas que produziam ervilhas verdes e rugosas, também puras. Reparem que ele está considerando ao mesmo tempo a cor e a textura. Então, a ervilha era ao mesmo tempo amarela e lisa. E, no outro caso, ela era ao mesmo tempo verdinha e rugosa. Os dois caracteres ao mesmo tempo. Quando Mendel realizou a fecundação cruzada dessas plantas puras da geração parental, na geração F1, ele encontrou 100% de plantas que produziam ervilhas amarelas lisas. O amarelo é o caráter dominante para a cor e o liso é o caráter dominante para a textura. Então vamos colocar aqui os genótipos. O amarelo a gente sabe que é puro, então para a cor Vzão, Vzão. Eu uso sempre a letra do caráter recessivo, tá? Por convenção. Então, Vzão, Vzão, amarelo, Vzinho, Vzinho, verde. O liso vai ser Rzão, Rzão. O rugoso vai ser Rzinho, Rzinho. Por que eu sei quem é o recessivo e quem é o dominante? Porque na geração F1 eu tive ali 100% de plantas amarelas lisas, que eram duplo heterozigotas, as plantas híbridas. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, elas manifestavam o mesmo fenótipo determinado pelo alelo dominante, no caso, aqui a cor era amarela e a textura era lisa. Tudo bem? Mas e na geração F2? E quando ele cruzou aqui as plantinhas da geração F1, fez autofecundação, o que ele encontrou na segunda geração de filhos, ou geração F2? Olha para cá, galera. 9 amarelas lisos para cada 3 amarelas rugosas, para cada 3 verdes lisas, para cada 1 verde rugoso. Poxa, Guilherme, agora complicou tudo. Agora bugou a minha mente. Por que ele chegou nesses resultados? Por que ele encontrou todas essas combinações possíveis? Amarelo com liso, amarelo com rugoso, verde com liso, verde com rugoso. Isso tem a ver, pessoal, com o que a gente vai falar agora e com a maneira como acontece a formação de gametas na meiose em indivíduos que têm esse genótipo, que são duplo heterozigotos. Nós sabemos que na hora que ocorre a meiose, os cromossomos do mesmo par, os homólogos, eles vão se separar. Ou seja, nesse caso que eu usei aqui, o Azão e o Azinho não vão ficar juntos, porque vai ocorrer na meiose, lá na meiose 1, separação de cromossomos homólogos. Ou seja, os alelos do mesmo par vão ter que ser separados. A mesma coisa vai acontecer com os alelos do par Bzão, Bzinho. Então vamos lá, o Vzão vai separar do Vzinho, o Rzão vai separar do Rzinho. Mendel percebeu que quando ocorre essa separação na meiose, essa segregação dos alelos de um par é independente da segregação dos alelos do outro par. Isso significa que o Vzão ele pode se encontrar na hora que as células forem divididas com o Rzão ou podem se encontrar com o Rzinho. Assim como o Vzinho pode se encontrar com o Rzão e o Vzinho pode também se encontrar com o Rzinho. Quer dizer que na hora que acontecer a separação dos cromossomos e, consequentemente, dos alelos, para poder formar gametas num indivíduo que é duplo heterozigoto, ele vai produzir ali 4 tipos diferentes de gametas. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Esses são os 4 tipos de gametas formados por um indivíduo que é duplo heterozigoto, considerando que esses pares de alelos estão em cromossomos não homólogos. Tudo bem, galera? Como é que eu faço para saber quantos tipos de gametas podem ser formados? Olha para cá, tem uma formulazinha que a gente pode usar que é o 2 elevado a n, onde o n é o número de heterozigotos. Então, nesse exemplo aqui, nós temos 1,
2 pares de heterozigotos. Então, nós temos 2 elevado a 2, 4 tipos de gametas diferentes vão ser formados. Tudo bem? Se eu tivesse alguém que fosse, por exemplo, só um exemplo, tá, galera? Azão Azinho, Bzão Bzinho, Czão Czinho. Quantos tipos de gametas o indivíduo com esse genótipo forma? 2 elevado a n. N é o número de heterozigotos, então eu tenho 1, 2, 3 pares de heterozigotos. 2 elevado a 3. Quer dizer, então, que esse indivíduo forma 8 tipos diferentes de gametas. Beleza, Guilherme. Eu consegui fazer as combinações aqui e descobrir quais são os gametas. E agora? Como é que eu faço para encontrar os descendentes desse cruzamento? A gente vai montar o quadro de Punnett, pessoal. Ele vai ficar um pouquinho maior quando comparado ao quadro da primeira lei de Mendel. Então, vamos lá. Ó. Do lado de cá, eu coloquei os 4 tipos de gametas produzidos por esse indivíduo aqui. Tá? Lembra que a gente está fazendo a autofecundação da geração F1. Do outro lado, eu coloquei os 4 tipos de gametas produzidos por esse indivíduo. São os mesmos tipos de gametas. Tudo bem? Agora, vamos considerar que este gameta fecunde o de cá. O indivíduo vai nascer, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Beleza? Aqui, Vzão, Vzão, ó, Rzão, Rzinho. De cá, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. E a gente vai completando o quadro com os genótipos dos indivíduos que vão sendo formados, ou que podem ser gerados. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Para ganhar tempo, reparem que nessa diagonal aqui, ó, nós vamos ter sempre indivíduos que são duplo heterozigotos. Então, olha para cá, ó. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho de novo. Olha aqui agora, ó. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E aqui, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E do lado de cá, na outra diagonal, nós vamos ter indivíduos que são homozigotos. Então, ó, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Olha agora, ó. Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho, homozigotos, ó, para cada par. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. E o único genótipo que é duplo homozigoto recessivo. Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Então, nós temos a diagonal dos heterozigotos, a diagonal dos homozigotos. E a gente consegue continuar completando aqui, ó. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Aqui agora, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Estou fazendo o encontro dos gametas. Aqui, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Aqui, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. E por último, para fechar, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Tudo bem? A gente consegue agora, pessoal, determinar os genótipos desses indivíduos. Quem é o quê? Então, bora lá, ó. Vamos pensar nesse primeiro aqui. Ele é duplo, os genótipos é Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Esse é o genótipo dele. E o fenótipo que ele tem? Vamos lá, ó. Ele é amarelo, liso, Vzão e Rzão. Apresentam os alelos dominantes. Todo mundo que tiver o alelo Vzão e o alelo Rzão vai ser amarelo liso. Então, bora lá, ó. Os heterozigotos todos aqui vão ser amarelos lisos. Esse também é amarelo liso. O de cá também vai ser amarelo liso. E aí agora a gente vai ter esse indivíduo aqui, ó. Esse indivíduo tem o Vzão, então ele vai ter a cor amarela, porém ele é Rzinho, Rzinho, logo a textura dele é rugosa. Esse aqui também é amarelo, porque tem o alelo Vzão, porém a textura é rugosa. Esse aqui vai ser verde, verde com a textura lisa. Esse também vai ser verde com a textura lisa. Esse de cá vai ser amarelo com a textura rugosa. Esse vai ser verde liso, porque tem o alelo Rzão dominante. E esse aqui vai ser verde rugoso. Tudo bem? Então, a gente conseguiu aqui encontrar os genótipos dos descendentes desse cruzamento
E conseguimos também determinar os fenótipos, as características que cada genótipo determinou. Então vamos analisar aqui qual foi a proporção de fenótipos encontrado por Mendel. Vamos contar quantas foram amarelas lisas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 amarelas lisas. Então, Mendel encontrou 9 plantas que eram amarelas lisas, olha de cá. Ele também encontrou 1, 2, 3 que eram amarelas rugosas. 1, 2, 3 que eram verdes lisas. E apenas uma que era verde rugosa. Essa foi a proporção fenotípica encontrada por Mendel na segunda lei. 9 para 3 para 3 para 1. Foi exatamente o que ele encontrou, galera, em termos de proporção, quando ele realizou ali o cruzamento, a autofecundação da geração F1. Foi o resultado obtido por ele em termos de fenótipo na geração F2. É só montar o quadro de cruzamento, tudo bem? E a proporção genotípica? O que Mendel encontrou em termos de proporção genotípica, pessoal? Ele encontrou um indivíduo Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. 2 indivíduos Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Aí você vai encontrando, para 1, para 2, para 4, para 2, para 1, para 2, para 1. Esse 1 aqui seria o Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Esse 1 de cá, o Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Esse 4 aqui do meio, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Olha só, foram 4 indivíduos com esse genótipo, proporcionalmente falando. Essa seria a proporção, então, genotípica encontrada por Mendel na segunda lei. Tudo bem? O mais importante, galera, é vocês conhecerem a proporção fenotípica de 9 amarelos lisos para 3 amarelos rugosos, para 3 verdes lisos, para 1 verde rugoso. Por que ele conseguiu encontrar, então, amarelo com liso, amarelo com rugoso, verde com liso, verde com rugoso? Todas essas combinações. É só vocês lembrarem que na segunda lei de Mendel, os alelos do mesmo par se separam de maneira independente aos alelos do outro par e podem se combinar ali de forma aleatória na hora de formar gametas. Por isso que a gente também pode chamar a segunda lei de Mendel de lei da segregação independente ali dos pares de alelos durante o processo de formação de gametas. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Voltem à aula, assistam novamente. Qualquer dúvida pode colocar que eu esclareço para vocês depois. Tudo bem? Grande abraço, meninos!